Olá, treinando Blue Sun, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Muito bem, a partir de agora nós estamos tratando aqui de um sistema de mini geração em que nós temos alguns dados do sistema e alguns dados da conta de energia desse sistema e nós vamos utilizar esses dados para poder entender como que vai funcionar a dinâmica de energia no período fora de ponta e no período ponta e como eu posso fazer essa transferência desses créditos de um posto tarifário para outro posto tarifário, de um posto tarifário fora de ponta para o posto tarifário ponta ou vice-versa, tá ok? Obviamente, para sistemas fotovoltaicos nós não vamos conseguir transferir créditos de ponta para fora de ponta, porque simplesmente nós não geramos. Nós vimos nas videoaulas anteriores que nós não geramos energia com o sistema fotovoltaico no posto tarifário ponta, somente no posto tarifário fora de ponta. Mas, por exemplo, se você tiver uma geração compartilhada, por exemplo, que você gera energia durante o período ponta, você pode transferir essa energia também para o período fora de ponta. Então, a ideia desse exemplo é passar ao Treinando Blue Sun como funciona, como que é esse processo. Como funciona eu transferir energia de um ponto para outro? E como que vai funcionar toda como vai funcionar essa transferência de energia em questão para cada cliente, tá ok? Então vamos lá. Os dados importantes que nós temos que ter em mente nesse tema é o seguinte. Primeiro, eu tenho um consumo em ponta, tá ok? P, de 7.895 kWh por mês, tá ok? Esse exemplo aqui é um sistema, um exemplo na cidade, no Ceará, tá ok? Vamos tratar do Ceará. Então eu tenho aqui o consumo fora de ponta, o consumo fora de ponta de 54.743 kWh por mês. Mais uma vez, esse é um sistema hipotético, né? Nós estamos falando aí do Fortaleza, no Ceará. Então eu tenho aqui, no consumo em ponta, o cliente consumiu 7.895 kWh em um mês. E fora de ponta, esse mesmo cliente consumiu 54.743 kWh por mês. Vamos imaginar que a potência do sistema fotovoltaico é de 350 kW pico. Vocês vão verificar que, na verdade, eu vou gerar um pouco mais de energia do que eu precisava para o meu consumo fora de ponta. E aí eu vou fazer a transferência para a ponta, tá ok? Eu tenho aqui a quantidade de painéis fotovoltaicos desse sistema, obviamente, como o sistema todo tem 350 kW pico, ou seja, 350 mil watts pico, basta dividir que cada painel fotovoltaico tem 250 watts pico, eu chego a um número total de 1.400 painéis fotovoltaicos. E sei que cada painel fotovoltaico gera na ensolarada Fortaleza 41,175 kWh por mês, ou seja, 41 kWh por mês. Note que 41 é um número, 41 kWh por mês é um número difícil de encontrar no Brasil, tá? É uma das melhores irradiações que nós estamos vendo aqui, tá ok? 41 realmente é um número muito bom. E a geração, obviamente, de todo o sistema fotovoltaico no mês seria de 41,175, que é o que gera cada painel fotovoltaico, multiplicado por 1.400 painéis. Ou seja, esse sistema fotovoltaico vai gerar por mês 57.645 kWh aproximadamente. Bom, tendo esses dados, vamos avaliar agora como que vai ser a dinâmica do período fora de ponta e ponta. Vamos lá. Vou utilizar essa tabela aqui, que inclusive está até no site da ANEEL, nós só modificamos por questões didáticas, né? Então nós temos aqui a seguinte situação. O mês é janeiro, né? Eu tenho aqui um consumo de ponta, como eu já havia dito, de 7.895 kWh por mês. Eu tenho injetado na ponta, ou seja, o sistema fotovoltaico gerou energia na ponta zero. É claro, porque o período ponta vai funcionar das 18 às 21 horas. Nesse período, o sistema fotovoltaico não está mais gerando energia, nós não temos mais sol. Apesar que em janeiro em Fortaleza o sol vai se pôr às 7 horas da noite, alguma coisa assim, né? Mas vamos imaginar que é praticamente zero a quantidade que nós vamos gerar de energia, é muito baixa, né? No período ponta. Então, o consumo eu tenho.
o cliente consumiu 7.895 kWh, só que ele gerou zero. Se ele tivesse, por exemplo, uma geração compartilhada ou, por exemplo, um gerador eólico, ele podia gerar alguma energia aqui, tá ok? Que seria injetada. Nesse caso é só um sistema fotovoltaico. O que nós temos aqui? Nesse caso, o consumo, e nos sistemas fotovoltaicos sempre será dessa forma, tá ok? O consumo será maior do que o sistema fotovoltaico injetou na rede, tá ok? Na prática, sempre o sistema fotovoltaico vai injetar alguma coisa. Por quê? Porque 7 horas da noite, 8 horas da noite, o sistema ainda está gerando alguma energia. Muito pouca energia, mas está gerando alguma energia, tá ok? Basta a abóbada celeste estar iluminada que o inversor ainda vai estar funcionando. Mas é claro que ele vai gerar potências muito baixas aí. Então, para uma residência vai gerar algo em torno de 60, 70 watts, né? Mas para uma empresa vai gerar um pouco mais, mas mesmo assim insignificante, né? Então, o consumo foi maior, muito maior, obviamente, do que o que foi injetado na rede, tá ok? Nós não injetamos nada e tivemos um consumo de 7.895 kWh. Então, agora nós vamos dividir esses dois períodos, o período ponta e o período fora de ponta. Já no período fora de ponta, que é dessa linha vermelha para cá é ponta e para cá é fora de ponta, nós já temos exatamente uma situação contrária. Porque o meu consumo no período fora de ponta foi de 54.743 kWh. Perceba que sempre é maior do que o consumo em ponta, né? Então eu vou ter um consumo de 54.743 kWh nesse mês. Só que eu injetei, porque meu sistema fotovoltaico está funcionando nesse período, eu injetei 57.645 kWh. Ou seja, o meu consumo, o que eu consumi foi menor do que eu injetei na rede com o sistema fotovoltaico. Ou seja, eu tenho crédito. E como que eu vou utilizar esse crédito para transferir essa energia para o posto tarifário ponta? Eu tenho um crédito, tá ok? O que vai ser o crédito? Eu vou pegar esse valor de 57.645 e vou subtrair desse valor, eu tenho um crédito em quilowatts-hora a ser utilizado. Só que eu não vou utilizar no período fora de ponta, eu vou mandar para um outro posto tarifário que é o período ponta. Então eu tenho um fator de ajuste, que é o que nós vamos verificar agora. Utilizando esse fator de ajuste, por quê? Porque o custo da energia no horário ponta é maior do que no horário fora de ponta. Eu não consigo transferir o que eu tenho de crédito aqui totalmente para cá. Então, digamos que eu tivesse aqui aproximadamente 2.900 kWh de crédito, que é o que eu vou ter a diferença aqui. 2.900 é a diferença desse número para esse número, tá ok? Do que for injetado pelo sistema fotovoltaico e do que eu efetivamente consumi no horário fora de ponta. A diferença vai dar em 2.902 kWh, né? Eu não posso passar esses 2.902 kWh diretamente para o período ponta. Por quê? Porque aqui a energia é mais cara. Então eu tenho que fazer uma razão entre o custo da energia no horário fora de ponta em relação ao período ponta. Aí eu vou ter um fator, em cima desse fator eu mando esse crédito para o horário, o posto tarifário ponta, tá ok? Então, obviamente, o que eu vou ter líquido de energia, de crédito no posto tarifário ponta, será o consumo, tá ok? Que eu tive aqui, menos o que foi injetado, que foi zero no caso, menos o crédito em ponta, que vai passar por um fator de ajuste, e eu vou explicar para vocês como é que faz isso, tá ok? Então eu não posso pegar esses 2.902 kWh, que é a diferença desses dois, do que foi injetado pelo sistema fotovoltaico e do que eu efetivamente utilizei, e passar diretamente para cá. Eu vou ter que multiplicar por um fator, que obviamente vai diminuir esse crédito, porque o custo da energia aqui é muito maior do que aqui. Então, ao invés de 2.900, eu vou ter um crédito menor, que vai ser enviado para o período ponta, tá ok? A partir daí nós vamos fazer uma análise financeira de como que vai funcionar o nosso sistema fotovoltaico. Então vamos à próxima tela, para que nós possamos entender. Então aqui nós temos aqui uma concessionária, tá ok? No Ceará mesmo. Então aqui
cálculo de transferência de energia entre postos tarifários, de fora de ponta para ponta. Nesse caso, eu vou utilizar essa relação fora de ponta para ponta. Se eu tivesse um sistema, como eu já disse anteriormente, de geração compartilhada, ou se eu tivesse um gerador eólico que gerasse energia em ponta, eu iria transferir para fora de ponta e aí aumentaria os meus créditos para o período fora de ponta. No caso do sistema fotovoltaico, como ele sempre vai trabalhar no período fora de ponta, eu sempre vou ter que diminuir um pouco os créditos aqui por esse fator de correção, tá ok? Então, que nós chamamos também de fator de ajuste. Então, como é que vai funcionar? Nesse caso, é um cliente, né, do subgrupo A4, que nós vimos anteriormente, né, que vai ter uma tensão disponibilizada de 2,3 a 25 kV. E eu tenho aqui o custo da energia por quilowatt-hora, tanto em ponta como em fora de ponta, tá ok? Então, eu tenho aqui, para esse cliente, para esse contrato, um custo ponta de 0,34599 centavos por quilowatt. E no caso de ponta, no caso de fora de ponta, 0,21. Percebam que é o valor, obviamente, no posto tarifário fora de ponta, é menor do que no período ponta, tá ok? Perceba que a diferença, inclusive, aqui é algo em torno de 60%. Eu vou dizer que não é uma diferença tão grande, tá? Existem alguns casos, nós chegamos a ver aí algumas diferenças da ordem 5, 6, 8 vezes o valor do custo no posto tarifário ponta para o posto tarifário fora de ponta. Mas nesse caso eu tenho que fazer um fator de ajuste, um fator de correção, porque eu tenho que transportar essa energia, transferir essa energia de um horário fora de ponta para o horário ponta. E como que vai ser feito isso? Eu vou pegar esses dados aqui que nós vamos avaliar agora, eu vou pegar o valor que eu tenho, que na verdade eu gerei de energia, né, que são 57.645, que foi injetado no período fora de ponta pelo sistema fotovoltaico, e o consumo efetivo fora de ponta, que foi de 54.743, que é aquele valor de 2.902, né, se eu fizer essa subtração. Se eu multiplicar pelo fator de ajuste, por que eu utilizei o fator de ajuste de 0,62? Basta eu pegar o valor da energia fora de ponta, que é 0,21293, e dividir pela energia no período ponta, que é 0,34599. Então o que eu fiz? Basta pegar fora de ponta e dividir por ponta, tá ok? Esse valor dividido por esse valor. Aí sim eu tenho um fator de correção, ou seja, o que significa isso? Que apenas 62% dos meus créditos eu consigo transferir para o período ponta, tá ok? Existem alguns casos que eu consigo transferir muito menos, viu? Aliás, a maior parte dos casos eu consigo transferir muito menos, geralmente em torno de 1/3 do valor ou às vezes até menos, para o período ponta. Por isso que nós não calculamos o sistema para o período ponta também. Apesar que no caso de grupo A, cada caso é um caso, né? A regra geral é essa, você calcula para o período fora de ponta, tá ok? Para o posto tarifário fora de ponta. Todo o seu projeto vai ser embasado no posto tarifário fora de ponta. Mas tem alguns casos em que, por exemplo, o consumo é muito baixo, nós acabamos complementando com o período ponta também, tá? Com o posto tarifário ponta. Mas geralmente, em 95% dos casos, nós utilizamos apenas o consumo, ou consumo ativo, ou tarifa de energia, no período fora de ponta, no posto tarifário fora de ponta. Nesse caso aqui eu peguei o fator de ajuste, né, que é esse número dividido por esse, o custo do quilowatt em centavos, né, no período fora de ponta, e dividir por ponto, 0,62. Esse é meu fator de ajuste. Se fosse ao contrário, se eu estivesse gerando energia no período ponta e mandasse para o período fora de ponta, com um gerador eólico, por exemplo, ou com uma geração compartilhada, o que é ocorrer nesse caso? Desculpa, uma geração compartilhada não. Uma cogeração qualificada, né? Geração compartilhada é outra coisa. É uma cogeração qualificada, ou seja, nós falamos isso nas videoaulas anteriores, né? Então, por exemplo, se eu gero energia por cogeração qualificada ou por um gerador eólico, não importa. Aí sim eu vou poder transferir esses créditos com o fator de 1,2, ou seja, eu vou aumentar o meu crédito no período
no posto tarifário fora de ponta. No caso do sistema fotovoltaico, como nós não temos o sistema funcionando no período ponta, sempre eu vou diminuir esses créditos para transferir para o posto tarifário ponta. Então, eu peguei aqui o que foi injetado pelo sistema fotovoltaico, isso tudo no período fora de ponta. Peguei o consumo fora de ponta, multipliquei pelo fator de correção, que é essa relação aqui, e eu cheguei num valor de 1.799. Ou seja, ao invés de eu enviar 2.902 kWh, que é o valor direto aqui dessa subtração, levando em consideração o fator de correção, ou o fator de ajuste, eu consigo, ao invés de enviar 2.902 kWh, eu consigo enviar 1.799 kWh apenas, tá ok? Mas nesse caso é um valor interessante. Então vamos fazer uma análise aqui desse nosso sistema fotovoltaico para vocês verem como vale a pena, mesmo sendo um cliente do grupo A. Aliás, há muita bobagem no mercado, tem muita gente que fala, se o cliente for do grupo A não vale a pena, isso é bobagem. Você tem que analisar cada caso. Existem alguns casos que realmente nós chegamos à conclusão que o payback, que o retorno financeiro ficou tão elevado que realmente não vale a pena. Para o cliente não vale a pena ter um sistema fotovoltaico. Mas é até difícil esse tipo de conclusão. Geralmente nós chegamos à conclusão que vale a pena sim, tá? Na grande maioria dos casos, vale sim a pena. Nós vamos mostrar aqui. Então vamos fazer agora uma análise financeira desse sistema, né? Vocês vão ver que interessante que é isso, ver como vale a pena realmente. Eu tenho o consumo de ponta, que é 7.895, que nós vimos anteriormente, né? Ou seja, entre as 18 e 21 horas, ele consumiu 7.895 kWh nesse mês de janeiro. O consumo fora de ponta, vamos começar a falar agora em valores, né? Em dinheiro, né? Valores monetários. O consumo fora de ponta, FP, desse cliente é de 54.743 kWh nesse mês de janeiro. Se eu levar em consideração que o valor do quilowatt-hora é de 21 centavos, tá ok? E eu sei que eu consumi 54.743 kWh nesse mês, se eu pegar o consumo fora de ponta e multiplicar por quanto custa cada quilowatt desse, eu chego à conclusão seguinte, olha, eu teria que pagar R$ 11.653,43 somente no período fora de ponta. Levando em consideração o crédito em ponta que nós calculamos aqui, tá? Que nós pegamos aqui a diferença, multiplicamos pelo fator de correção ou fator de ajuste, nós vamos chegar à seguinte conclusão. O consumo final em ponta não vai ser 7.895. Eu vou conseguir transferir 1.799 kWh para a ponta. Ou seja, eu tive esse abatimento de 1.799 e eu vou efetivamente ter que pagar 6.096 kWh para a concessionária, tá ok? Esse 1.799 eu passei do período fora de ponta para o período ponta, que foi esse número que nós calculamos aqui. Muito bem, tendo esse número aqui em mente, vamos lá. Então, qual que é o valor a ser pago na ponta, no posto tarifário ponta, sem os créditos? Digamos que nós não tivéssemos esses créditos aqui que nós calculamos. Digamos que não tivesse o sistema fotovoltaico. Essa é a ideia. Seria 7.895, que foi o consumo no posto tarifário ponta, multiplicado pelo valor do quilowatt-hora no posto tarifário ponta, que é 34 centavos, quase 35 centavos. Então, se eu multiplicar o consumo meu em ponta por quanto vale cada quilowatt, eu teria 7.895 kWh multiplicado por 0,34599 centavos de reais, eu chego aqui que eu teria que pagar, além dos 11.656 do período do posto tarifário fora de ponta, eu teria que pagar mais R$ 2.731,59 no posto tarifário ponta, além do posto tarifário fora de ponta que eu tinha pago já aqui também. Ou seja, se eu levar em consideração agora o crédito que eu tenho na ponta em reais, esse crédito aqui ó, de 1.799 que o sistema fotovoltaico mandou para o posto tarifário ponta, leve em consideração esse valor aqui, né, do custo, né, do quilowatt no posto tarifário ponta, eu terei 1.799, que é a energia que eu injetei na ponta,
multiplicado pelo valor na ponta. Ou seja, eu vou gerar uma economia no posto tarifário ponta de R$ 622,44. Ou seja, se eu não tivesse crédito nenhum, eu teria que pagar 2.700, isso no período ponta, eu teria que pagar R$ 2.731,59. Como eu tenho crédito que o sistema fotovoltaico gerou no período no posto tarifário fora de ponta, mas eu transferi para o posto tarifário ponta, eu vou pegar 2.731 e vou subtrair esse crédito aqui. Ou seja, eu vou pagar efetivamente no posto tarifário ponta, ao invés de 2.731, eu vou pagar R$ 2.109,15. Agora, fazendo uma avaliação geral, vamos avaliar esse cliente com ou sem sistema fotovoltaico. Olha que interessante. O valor a ser pago sem o sistema fotovoltaico, vamos imaginar que não tivesse sistema fotovoltaico. Seria esse valor relativo ao consumo fora de ponta, né? Que seria o consumo do cliente, o que o cliente efetivamente consumiu no período fora de ponta, multiplicado pelo valor fora de ponta, que chegou nesse custo de 11.656, que é para o posto tarifário fora de ponta, mais o que ele efetivamente teria que pagar se não tivesse sistema fotovoltaico. Com esse consumo aqui e com esse valor, ele teria que pagar um valor de R$ 2.731,59 no posto tarifário ponta. R$ 11.656,43 no posto tarifário fora de ponta e R$ 2.731,59 no posto tarifário ponta. Somando ambos, ele teria que pagar quanto? Qual o valor total a ser pago para a concessionária sem o sistema fotovoltaico? Se ele não existisse, que é o que a grande maioria das empresas estão fazendo hoje no Brasil, dá uma olhada no desperdício aqui. Ele estaria pagando R$ 14.388 para a concessionária local, tá ok? Agora, e se nós estivéssemos com o sistema fotovoltaico instalado, esse mesmo sistema fotovoltaico instalado, dá uma olhada no quanto que ele ia pagar de energia. R$ 2.109. A diferença é absolutamente brutal. Ou seja, ele está pagando aproximadamente 15% da energia que ele iria pagar se ele não tivesse o sistema fotovoltaico. Ou seja, se nós fizermos avaliação financeira, eu só vou pagar, nesse caso, esse cliente só iria pagar com o sistema fotovoltaico R$ 2.109. O que é o R$ 2.109? É aquele período que ele tem que pagar na ponta que o sistema fotovoltaico não conseguiu compensar completamente. Mesmo assim, de R$ 2.731,59, tirando o crédito ali que ele conseguiu transferir para o período posto tarifário ponta, ele só vai pagar R$ 2.109, tá ok? Então, geralmente, nos nossos cálculos, eu não consigo fazer nessa transferência. Nós calculamos tudo para o período fora de ponta, tá ok? Nesse caso, sobrou um pouco de energia, nós transferimos, eu ensinei a vocês como será essa transferência do período fora de ponta para o período ponta. E nesse caso, o cliente não vai pagar absolutamente nada no período fora de ponta, tá ok? Porque ele compensou toda a energia, ele injetou 57.645 e só consumiu 54.743, ou seja, ele vai pagar zero no período fora de ponta e vai pagar, no caso aqui, esse valor de R$ 2.109,15, que é relativo a quê? É relativo ao período ponta, tá ok? Tudo bem, levando em consideração mais a demanda contratada, mesmo assim, ele vai pagar algo em torno aí de 30%, 25% do que ele pagaria normalmente. É por isso que, no caso do cliente grupo A, algumas pessoas falam, não, porque não vale a pena. Não é que não vale a pena, é que, obviamente, o retorno financeiro, o payback, pelo fato de ter a demanda contratada e o valor é um pouco maior, e ele tem eventualmente, depende do cliente, tá? Ele tem algum consumo no período ponta. Então, em vez da conta dele cair para 5% do que seria, às vezes cai para 30%. Mas é muita coisa, porque nós estamos falando às vezes de 30% em uma conta de 150 mil, 200 mil reais, tá ok? Então vale a pena sim. A única diferença é, obviamente, você terá um payback, você terá um retorno financeiro um pouco maior. Então, ao invés de você ter um payback aí
da ordem de 4 anos, você vai ter um payback na ordem de 6 anos, na ordem de 5 anos, 7 anos, tá ok? Mas vale a pena sim, não se esqueça que o sistema fotovoltaico funciona por 25 anos, pelo menos, tá ok? Então eu acho que a partir nesse último exemplo aqui, nós conseguimos fazer um apanhado geral de como funciona o cálculo para os clientes do Grupo A. Muito obrigado.